estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Declare essa noite. Te damos honra, te damos glória. Só a igreja, declare. Te damos honra, te damos glória. Te damos, Senhor, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre haver. Nós te damos, Senhor, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre haver. Então vem incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu Aleluia. Querido, você quer honrar o Senhor? Você quer honrar o Senhor? Como é que você honra o Senhor? Hã? Como é que você honra o Senhor? Uma reunião como essa, irmãos, a oportunidade que você tem é você desvincular de toda a sua preocupação, de tudo aquilo que você anseia, e saber que você está diante do teu Criador. Você rasgar o teu coração para Ele, como se tivesse só você e Ele.
o seu melhor para Ele. Sabe, o seu melhor não significa ser a sua melhor oferta. Deus não quer de você migalhas, Deus quer tudo de você. Deus quer o seu 100%. Sabe, de fato, esquece quem está do teu lado. Esquece os dissabores que você teve hoje. No decorrer da semana, é só você e o seu Deus. Sabe, quando o salmista Davi escreve no Salmo 27, verso 4: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu tempo. Sabe, não existe outra razão a não ser estar na presença. Não existe outra forma de você honrar ao Senhor, dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai. Senhor, eu quero poder tocar os céus. Eu quero poder, Senhor, que meu cântico chegue até o Senhor, e o Senhor se curva para mim, porque a tua palavra diz que o Senhor curva para ouvir o clamor do teu povo. Você é povo de Deus, então louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. Irmão, hoje é um dia especial. É um dia em que o Senhor, aleluia, traz à memória o sacrifício dele na cruz, por amor da tua vida. Aleluia. Todo poder, toda autoridade está nele. Oh, dê o seu melhor cântico, dê a sua melhor adoração, exalte ao Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, com teu cântico, glorifique ao Senhor. Aleluia. Oh, Pai, o poder está em ti. Deus, vem. Oh, acende o fogo. Oh, coração. Hey. Começa a queimar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Vamos incendiar. Vamos incendiar. Oh, você quer ver o seu coração queimar, irmãos? É como um braseiro. Na hora que você une com a outra brasa e aquele calor começa a queimar. Aleluia. Aí quando você vê a labareda de fogo está ardendo, está queimando. Aleluia. Dê a mão para o seu irmão. Vamos fazer queimar. Vamos incendiar. Aleluia. Sabe quando a gente vai preparar um churrasco e você começa a soprar o vento para que aquela brasa comece a pegar fogo? Quando você vê que está tudo escuro, aí vem aquele fogo assim, de repente, pau, uma explosão, o fogo chega e queima. É isso que eu quero nessa noite, irmão. Que o fogo do Senhor comece a queimar o teu interior. Aleluia. E eu não sei como você chegou aqui, mas que você possa sair daqui saltando, pulando, vibrando, cantando, declarando. Aleluia. Por quê? Porque a chama vem, o fogo pega. Aleluia. E o calor vem. Daqui a pouco você está arrancando os casacos, porque o calor do Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Começa a orar, irmão. Declarar: Senhor, oh, Senhor, que o meu coração queime por dentro. Aleluia. Que aquilo que o Senhor está gerando aqui dentro, Pai, possa contaminar aqui tá fora. Vai louvando, vai glorificando, vai exaltando. Deus, hoje é dia de cura.
Hoje é dia de transformação. Aleluia. Oh Deus, o esfriamento não tem lugar. Começa a dizer, começa a declarar. Aleluia. Irmão, seja profeta nessa noite. Abra tua boca santa e comece a dizer: Pai, essa noite de glória, essa noite de exaltação, essa noite de transformação. Oh, aleluia. Oh, acerta, toca, cura. Está no nome de Jesus. Toda autoridade está no nome de Jesus. Pai, Pai, Senhor. Aleluia. Vem. Aleluia. Quer ouvir o som do céu? Quer ouvir o som do céu? Oh. Faça o teu clamor chegar ao céu. O céu se abre e o ruído vem. O vento sopra. O Espírito Santo vem. Começa a tocar. Começa a falar. Começa a glorificar. Começa a profetizar. Oh, começa a trazer à existência aquilo que não existe. Começa a declarar cura, mudança de sorte. Aleluia. O céu se abrindo, o favor de Deus chegando. Oh, abra sua boca. Começa a dizer: Senhor, nessa noite é a noite que eu reafirmo a aliança feita entre ti e mim. O Senhor conquistou todas as coisas. O Senhor revelou ao Pai. O Senhor trouxe o plano de salvação. Todos quantos foram até ti não voltaram da mesma forma. Sempre há uma resposta de Deus. Há resposta em Deus. Se você veio buscar a resposta de Deus, Deus tem uma palavra na tua vida. Oh, fica firme, confiante, porque a palavra que Deus tem para você nesta noite é uma palavra que vai reavivar a tua esperança. É uma palavra que vai trazer cura, vai trazer transformação. Há um poder disponível no nome de Jesus. Aleluia. 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 Começa a declarar. Começa a declarar. Começa a salmodiar. Quer glorificar a Deus? Diz: Senhor, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é Senhor da minha vida. O Senhor me remiu. O Senhor me transformou. O Senhor me curou. Pai, eu quero dizer que o Senhor é tudo para mim. Por isso, Pai, por isso, Senhor, quero
contemplar a Ti, contemplar a glória do Senhor. Queremos contemplar a Tua glória, Pai. Oh, oh, hey, hey, oh, aleluia, oh. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, aleluia. Pai, toma lugar nessa reunião. Aleluia. Te exaltamos, te glorificamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom. Você está pronto? Quem quer ver o Senhor? Ninguém quer ver Deus, né? Quem quer ver Deus? Está pronto para morrer? Hã? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Irmão, quando você entender que você já morreu e você ressuscitou com Cristo, a sua visão espiritual está disponível para você ver Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Pode sentar. Aleluia. Costumo dizer para os irmãos aqui, nós infelizmente criamos alguns hábitos, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você pode reverenciar a palavra do Senhor deitado, sentado, em pé. Amém. Mesmo sentado, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo número 6, a partir do versículo 6. Aleluia. Sabe, irmãos, eu sempre digo que no culto de ceia é um culto em que nós temos que trazer de fato à memória o sacrifício da cruz, considerar o sacrifício da cruz, entender o seu propósito em Deus. Você não foi chamado por Deus para aumentar a estatística daqueles que se converteram. Você foi chamado para ter experiências com o Senhor, para viver o grande do Senhor. Amém? Todos acharam? Diz assim, a partir do versículo 6 de Romanos 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se estamos mortos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para desobedecerdes às suas paixões, nem tampouco apresentai-vos os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade,
mas apresentai-vos a Deus como redivividos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Queridos, eu confesso que essa semana eu passei a reler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e eu não consegui sair dela. Semana passada eu também preguei sobre, depois de Paulo ter estabelecido as bases doutrinárias da igreja, depois ele veio falando da prática da vida cristã. E quando nós falamos de celebração, falamos de ceia, nós falamos de remissão, nós falamos de libertação, nós falamos da onde Deus nos tirou e nos transportou e nos fez parte integrante do reino. Só que quando ele traz no capítulo de número 6, ele traz um despertar sobre as nossas escolhas. A escolha que você faz é que vai determinar o seu futuro. E um dia ou outro, um momento ou outro na vida, você vai ter que fazer as suas escolhas. E as suas escolhas podem mudar a sua vida. Diz para o seu irmão, a sua escolha pode mudar a sua vida. Todos os dias nós fazemos as nossas escolhas, desde o amanhecer, né? Amanhã é segunda-feira e você precisa trabalhar. Você faz a escolha do horário em que você vai acordar. Faz. Você faz assim: eu preciso levantar 6, mas eu vou pôr para despertar 15 para 6. Para depois ter mais 10 minutos na cama, para saber que falta mais 5, para depois levantar às 6. Aí, não satisfeito, fala assim, mais 5. Aí passa para 6 e 5. Aí você fala, mais 5. Vai para 6 e 10. Aí você fala, meu Deus, estou atrasado. Aí você levanta desesperadamente, porque você fez uma escolha de não acordar no horário devido para assumir o seu compromisso. E aí afeta o quê? O seu compromisso de chegar no horário. Foi uma escolha. Então todos os dias nós somos desafiados a fazer as nossas escolhas. Você escolhe com quem casar, você escolhe com quem vai namorar, você escolhe com quem você vai se relacionar. Não é assim? Você faz a sua escolha em viver uma vida no pecado ou viver uma vida separada do pecado. Então é o que Paulo está dizendo. Porque antes, os versículos que antecedem isso, ele está falando justamente sobre a questão da sua decisão por Cristo. Então, viver em Cristo, que foram frutos de um pecado e foram libertados da maldição da lei, inseridos na graça, porque a diferença entre Cristo e o legalismo é justamente a sua incapacidade de viver de acordo com os princípios estabelecidos na lei. Então a lei, ela não tinha misericórdia. O momento em que você transcrevia, Jesus, quando você saía fora do curso da lei, você era julgado por ela. Então não havia sobre a tua vida a misericórdia. Então se você cometesse um delito, você era julgado e condenado por aquele delito. Não havia ninguém que pudesse impedir você de cumprir as sanções daquele delito.
se você matasse alguém, você também poderia ser morto por alguém, porque a lei dava à família daquele o direito de te matar. Amém? Então assim era a lei. Jesus veio, cumpriu a lei, e por meio do seu sacrifício da lei, deu a você e a mim o direito de ser salvo, não pelas suas obras, mas pela graça. A graça, ela não te isenta de viver da lei, mas você não é mais salvo pela lei, mas pela... O que é a graça? Favor imerecido. Eu recebo, mas não mereço. Eu tenho um entendimento um pouco... É a escolha. Então eu entendo que a graça é uma capacidade que você recebe de Deus para ir muito mais além da sua capacidade. Então você recebe pela misericórdia de Deus a graça e o favor de você não sofrer ou ficar fora da salvação pelas suas obras, mas pela obra que Cristo fez em você. Então você não merece, mas você recebeu. Por isso que uma pessoa sem graça é um desgraçado. É verdade. Então uma pessoa sem graça é um desgraçado, sem graça. Uma pessoa que não goza da graça, está fora da graça. Então quando Paulo escreve isso, ele diz assim, ó, você tem a liberdade de escolher. Mas aquele que se diz que morreu com Cristo, aí é diferente. A responsabilidade é maior. Então você, quando entende isso, você tem que entender as razões de todo esse sacrifício. Você morreu com Cristo você também ressuscitou. Se você morreu na carne do pecado, você renasceu nele. E eu queria trabalhar com você 3 pontos bastante interessantes sobre essas questões das escolhas. Eu já falei aqui algumas vezes e volto a repetir que as nossas escolhas, elas não só definem a nossa vida, como também afetam as pessoas que estão à nossa volta. Então as suas escolhas, elas são importantes. Pense bem quando tomar as suas escolhas. Quando escolher. Amém? Porque afetam. Direta ou indiretamente afetam. E a pastora aqui pregou terça-feira, falou sobre as questões dos propósitos. E uma das coisas que afetam a nossa vida são quando nós nos decidimos por Cristo. Porque qual é o propósito que você tem quando você decide para o Senhor? Algumas pessoas têm um entendimento diferente. Você vem para Cristo porque você precisa de algo. Você não deu certo em lugar nenhum na vida e acha que vai dar certo na igreja. Aí você vem. Você está precisando de um socorro financeiro. Aí você vem para a igreja. Amém? Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então qual é o propósito? Quais são as razões que você entrega a sua vida ao Senhor? Pastor, eu era tão pecador que eu vim porque eu quero ser santificado. Qual é a razão? Será que você entendeu o seu propósito em Deus? Abra comigo em 1 Coríntios 1:1. Porque a primeira coisa que Deus quer, irmãos, antes de fazer crescer cabelo na sua cabeça, antes de curar você de câncer, antes de fazer você gerar filhos, é salvar você, é
fazer com que você entenda o propósito da salvação. É a primeira coisa que Ele quer fazer. Então, quando Deus te chama, a primeira coisa que Ele te chama é para que você entenda o propósito da salvação. Abriu? Paulo diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos irmãos Sóstenes. Só letra aí para mim. Sóstenes. Prossiga. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, do nosso Cristo, Senhor deles e nosso. Continua, 3. Graça a vós e paz por parte de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. 4. Sempre dou graças a Deus. Não dá para enxergar daqui. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus, como foi dada em Cristo Jesus. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira coisa que ele está dizendo é sobre o propósito para o qual ele foi vocacionado. Ele foi chamado com um propósito. Ele foi chamado para poder trazer a consciência do que é Cristo Jesus. E qual é o propósito que ele veio e se manifestou dentre os homens? Para trazer o homem ao plano original de Deus. Eu falei aqui hoje na escola bíblica, o plano original de Deus não foi salvar o homem, mas foi dar ao homem o direito de ter de novo a autoridade que foi dada por meio de Cristo. Então Deus deu a nós o direito de dominar sobre todas as coisas, mas infelizmente hoje nós somos dominados pelas coisas, mas não dominamos as coisas. Somos inclinados à concupiscência da nossa própria carne, da nossa própria vontade. Então, quando Deus nos chamou para isso. E quando Paulo escreve no capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, segundo o seu propósito. Então, qual é o propósito de Deus? Nos salvar. Então, tudo que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. Ai, como que eu vou entender isso? Eu sofro demais. A minha vida é uma vida de fracasso. A minha vida é uma vida de derrota. A minha vida é uma vida de sobe e desce. Como que isso pode colaborar ao meu favor? O que Deus quer que você entenda é que Deus quer te aproximar mais dele. E o propósito dele é te salvar de você mesmo. Porque o maior inimigo do homem não é o que está contra o homem, é o próprio homem. É uma guerra, irmãos. É uma luta. A concupiscência da carne, os desejos dos olhos, isso nos consome todos os dias. Quem aqui nasceu no lar de cristão? Você vê, é a minoria. A maioria não nasceu. A maioria nasceu em uma vida completamente envolvida com as coisas deste mundo. E as coisas desse mundo nos distanciaram cada vez mais longe do propósito de Deus. Somos seduzidos pelas coisas do mundo. E cada vez mais somos distanciados de Deus. E Deus é nos apresentado de uma forma tão distante, como um Deus que pune. Pelo menos no meu tempo era assim. Não faz isso que Deus castiga. Aí você não fazia com medo de ser castigado. Mas não fazia por amor, não fazia por entender, fazia com medo. Você tinha um medo. E a verdade de Deus, ela foi sendo tirada de nós, porque Deus é amor. E por nos amar, Ele trouxe o seu Filho e se revelou a nós com o propósito de nos salvar. Então, quando nós somos chamados por Deus, nós passamos a entender esse propósito. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Verso 1 ao 10. Aleluia.
Diz assim, Efésios 2, 1 ao 10. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que neutro do tempo que andasses, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Não vê. Volta, 7. Tá certo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Portanto, lembrai-vos, porque somos feitura sua, criados em Cristo. Aí você me derruba, hein? Em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andemos nelas. Então o que Paulo está dizendo? Irmão, não há condições nenhuma de um homem salvar o outro homem. Não adianta você querer fazer promessa, não adianta querer você fazer sacrifícios, tornar o seu sacrifício maior do que o sacrifício da cruz, porque desse jeito você não vai encontrar salvação. A salvação vem por meio da graça, vem por meio de Cristo, do sacrifício dele na cruz. E se nós não entendermos isso, irmãos, nós vamos continuar, infelizmente, sendo inclinados pelas obras da carne. Vamos continuar. Nós não vamos entender isso. Aí nós entendemos o propósito, a salvação em Cristo, que as nossas obras não servem para nada, e que nós temos que andar o quê? Nós temos que andar na obra que Cristo fez por meio de nós. E as escolhas que nós fazemos como crentes é que vai definir. Como é que você quer escolher viver a sua vida? Hã? Qual é a escolha que você vai fazer? Viver a sua vida inclinada para as coisas que você sempre fez? Irmão, é difícil. É difícil, não é um prédio grande. É a dificuldade que você tem de deixar a sua natureza carnal para viver uma vida espiritual. Principalmente para aqueles que não desfrutaram de ter sido orientado ou vivido num lar em que a presença de Deus sempre foi primazia e o mundo não te afetou. Mas quando o mundo te afeta, irmãos, é difícil. É difícil. Já viu um mentiroso quando se converte? Ele vive a abstinência da mentira. Já viu? Ai meu Deus, o que eu faço? Ele recebe uma coisinha aqui, ele já quer passar e aumentar. Aí fica, Eu falo para a pastora aqui, quando nós nos convertemos, ela tinha uma amiga que eu falava assim, meu Deus, aquilo soava com uma falsidade no meu ouvido. Ela ligava, oi amigote. Ai meu Deus. E era assim, bigote pra lá, bigote pra cá, bigote pra lá. Aquilo ia me criar uma gastura. Oh meu Deus, isso não pode ser verdade. Mas era o hábito dela. Vocês riem? Da amiga,
Amigote! Pensa comigo, espero que ela não esteja vendo. Vai saber que era. Mas é verdade, a natureza é complicada, irmãos. É difícil. Você vai lutando contra a sua natureza para se moldar de acordo com aquilo que Deus estabelece para uma vida cristã. É isso que Paulo está dizendo. Está estabelecendo, você fez as suas escolhas. Se você escolheu viver uma vida como crente, porta-se como tal. Tem uma vida irrepreensível. Eu falei, Jesus, está ficando difícil. Está ficando difícil ser crente. E não é fácil, irmão. Não é fácil. A gente se converte assim, quando tem primeiro amor. Ai, Deus do céu, como tem ponta na igreja. Ai, Deus tem feito tanta coisa. Na primeira dificuldade, fala, ai, Jesus, se eu soubesse que era difícil assim. Né, Márcia? Mas as nossas escolhas, quando nós vamos entendendo o propósito que nós temos em Deus, que a primeira coisa que Deus quis foi me salvar de mim mesmo, mudar a minha natureza, transformar quem eu era. Minha irmã está aqui, ó. Não vou nem perguntar como eu era. Irmãos, a gente é tão ruim. Eu lembro que nós éramos em 6 e sempre fomos privados de uma série de coisas. E eu fui o primeiro a começar a trabalhar. Comprei o meu primeiro 3 em 1. Lembra disso? Ah, a cara dela. Comprei um Hitachi, é isso? Um monstro assim, era meu. Tava lá, tocava os meus vinil, meu duplo deck, gravava nas fitinhas. E ninguém sabe o que é isso. Você lembra, né? Aí era duplo deck, você põe a fitinha cassete e gravava do outro lado, né? Era como se a gente chama os piratas da época, né? Você comprava um vinil, gravava nas fitas e... Aí eu saía para trabalhar, irmão, sabe o que eu fazia? Arrancava o fuzil e levava embora. Não fazia? Para ninguém tocar no meu 3 em 1. Somos egoístas, irmãos. Nós olhamos só para dentro de nós. A gente nunca olha para o outro. A gente quer saber os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas vontades. Lutamos por ela. Ferimos pessoas por ela. Somos egocêntricos. E é esse o propósito. Somos sempre vítima. Já viu? Vítima. Somos vítima. Ninguém me entende. Você é ruim, irmão. As pessoas não querem estar perto de você. Só que você quer que as pessoas estejam perto de você. E quando está perto de você, só pensa em você. Você nunca pensa nos outros. Só pensa em você. Você sempre tem razão para tudo. E o outro nunca tem razão de nada. E aí fala, Deus tem razão. Essa nem fala, né? Essa mensagem não dá glória a Deus. Somos assim, irmãos. E aí Deus quer te salvar de você mesmo. Esse é o propósito. Quando você faz as escolhas. Eu fiquei até feliz esses dias. A pastora falou que alguém meio famoso aí compartilhou da mesma ideia que eu tenho. Eu falei, irmão, eu tenho dificuldade de oferecer Jesus para as pessoas, porque eu entendo que Jesus tem um valor imensurável. Eu tenho que oferecer as pessoas para Jesus. Dizer assim, Senhor, tá vendo esse miserável aqui, ó? É um pecador, mentiroso, precisa de ajuda, só aceita ele. Sabe, nós desprezamos o sacrifício da cruz, o amor de Cristo Jesus manifesto por todos nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito nele, para que todo aquele que não pereça, que creia nele, que não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer dizer, eu amei você, miserável, e eu quero te salvar.
Mas você quer se perder. Você quer se perder. Você não entendeu o amor de Deus. Você ama só você. Tudo que você busca é para você. Você não entende que eu quero me revelar a você, expressar o meu amor a você, mas você está perdendo tempo. Eu perdi tanto tempo. O evangelho chegou para mim, eu relutei tanto. Eu falei assim, me perdoa, eu podia estar mais 10 anos na frente. Perdi 10 anos. O inimigo foi tirando de mim o que eu tinha de melhor, me tirou toda a minha doçura e depois me jogou. Aí ninguém mais te quer. Ninguém mais te quer. Diz um ditado popular que o dinheiro traz muitos amigos, mas a falta dele seleciona. Sabia? Quando você não tem, quem vai ficar do teu lado são só os verdadeiros amigos. Agora quando você tem, tá assim. Por isso que em Provérbios diz que a riqueza granjeia muitos amigos, mas a pobreza até o seu amigo te abandona. Já viu isso? Aquele que dizia ser tão teu amigo, mas quando você está na dificuldade, irmãos, são poucos que ficam do teu lado. Então Deus quer te salvar de si mesmo. Jesus vai te correr. Segundo, as escolhas que fazemos em nossas vidas, elas vão se revelando aquilo que está no teu coração. Sabe, irmãos, em Provérbios diz que mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. A gente escolhe o nome que a gente vai dar para os nossos filhos. A gente escolhe com quem a gente vai negociar. A gente escolhe o lugar que a gente vai trabalhar. A gente faz uma série de escolhas. Mas quando nós definimos servir ao Senhor, nós precisamos entender o que é isso. Josué, ele liderou a nação de Israel com o propósito de possuir a terra. O povo desfrutou, se beneficiou. Já viu isso? Aqueles que vêm na igreja todo quebrado, que nem arroz de terceira, que não dá nem para fazer arroz doce. Aqueles que tem que jogar fora. Aí Jesus te recebe, restaura a tua vida, te faz prosperar. Aí você não tem mais tempo para Deus. Aí você começa a priorizar uma série de outras coisas. Esquece aquilo que você se comprometeu. E é nesse contexto que Josué levanta diante da nação e diz assim, hoje vocês têm que tomar uma decisão. A quem vocês vão servir? Os deuses dos amorreus, dos filisteus, dos saduceus? Uma coisa eu fiz. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você tem que entender, irmão, quem que você quer servir. Você quer servir a Deus ou quer ser servido pelas coisas que estão colocadas pela tua frente? Amém? E Paulo nos ensina isso, que devemos escolher e ser instrumentos de justiça, ao invés de ser apenas um enfeite no meio de uma sala. Eu falo assim, irmãos, tem hora que eu olho para alguns irmãos assim, depois Jesus tem tanto potencial, mas não entendeu ainda o princípio de servir. Qualquer outra coisa você coloca como prioridade, deixa Deus como secundário. Deus quer que você entenda isso. Porque antes de Jesus fazer um milagre na tua vida, Ele te ensina. Ele nos ensina. No Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, o que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar, e a sua justiça. Então, quando o que ele está dizendo assim, olha, estabeleça prioridades em Deus. Coloca Deus como prioridade na tua vida. Você tem necessidade? Ele vai dizer. Porque as demais coisas, o que vai ser acrescentado? Tudo o que você precisa. Mas o que a gente faz? A gente troca. Você não veio hoje, irmão? Vem aqui, ó. Tudo bem, tá frio. Uma vai assim, pastor, vamos dizer assim, vai cancelar a aula, pastor. Por quê? Tem jogo do Brasil.
Não foi você. Não. Foi você. Tá olhando pra mim por quê? Tá frio, irmão. Sabe o que eu acho engraçado? Hoje, graças a Deus, a gente tem ar-condicionado. Mas, irmão, no verão aqui era só prova. A gente pregava aqui os 2 ventiladores aí voando, os ventiladores, e os irmãos assim. Aí vai assim, vento impetuoso, sopra sobre nós. No Pentecoste não vinha porque vinha fogo. Aí, pastor, tá muito quente, meu Deus. Aí tem ar-condicionado agora. Aí assim, ai, tá frio. Não, quando tava só lá, você tava aqui. Porque o ar-condicionado batia lá no fundo, aí ficava aqui na frente. Aí colocamos aqui na frente, agora fica todo mundo lá no fundo. Aí uns já ficaram espertos, senta tudo no meio assim, ó. Quer ficar no meio. Aí senta no meio, porque aí não é atingido, né? Pega dos dois lados. Mas sabe o que é? Nunca estamos satisfeitos. Eu me lembro no começo da nossa caminhada, o que a gente queria é ter um tempo de adoração com Deus, né? A gente fazia os cultos na fogueira, frio, chovendo, garoando, sabe? O mais importante não era o calor, não era o frio, o mais importante era estar com o coração derramado em Deus, fazer a escolha de servir a Deus. Aleluia! Então, quando você entende isso, irmãos, escolha servir a Deus com o coração entregue, doador, sabe? Priorizar. Irmão, eu me converti em 1994. Século 20. Vai ficar mais pesado. Hoje nós estamos no 21. Mas eu me lembro que eu me lancei de tal forma, ao ponto que eu nunca coloquei outra coisa como prioridade. Fui julgado, fui ridicularizado, virei piada na roda dos meus amigos, né? A minha sogra disse: isso tem prazo de validade, 6 meses, larga isso. Porque às vezes, irmãos, nós não temos mais credibilidade, porque nós fazemos escolhas e não honramos. Eu falei, no dia que eu vi isso na minha sogra, eu falei, ela tem razão. Ela falou assim: ele começa as coisas e nunca termina. Será que é só eu? Já viu? Que ele começa, a gente já falou, né? É que nem a São Silvestre. São Silvestre começou dando lá, tira a foto, a camiseta, o número de inscrição, né? Daqui a pouco dá um tiro, pá! Deu 10 metros, cara. Já parou. Mas agora aquele que está preparado, que sabe onde vai chegar, irmãos, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. É isso que Deus quer encontrar em nós, ir até o fim. Terceiro ponto: as más escolhas. Aqui vai pegar muita gente. Abra comigo em Gênesis capítulo 13, versículo 7 ao 13. A Bíblia não nos isenta de fazer escolhas. Você pode fazer boas ou más. E quando você faz as más escolhas, alguns dizem assim: Deus não podia me livrar disso? Não, irmãos, a escolha foi sua. Deus nunca vai interferir na sua decisão. Você vai decidir. Você vai decidir. E quando você decidir, você vai avaliar se elas são boas ou se elas são más. Gênesis 13, 7 ao 13 diz assim: e houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os
perizeus, habitavam entre a terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois, apartar-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se escolheres se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou sua tenda em tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Ló, todos sabem, ele era sobrinho de Abraão. Viveu ao lado de Abraão durante toda a sua vida. Tinha sido criado por ele. E é evidente que ele tem aprendido alguma coisa acerca de Deus com Abraão. Então ele tinha o conhecimento. E acredito que Abraão tinha um papel muito importante na vida de Ló, porque ele foi influenciado em todo o tempo. Mas aqui o texto diz que no exato momento da sua caminhada, eles tiveram uma discussão, porque ambos prosperaram. Eles eram ricos, muito ricos. E essa prosperidade fez com que eles criassem ali uma contenda um com o outro por força do seu gado, do seu animal. E Abraão chegou e falou para ele: olha, nós precisamos resolver isso. Não dá mais para a gente caminhar junto. Já viu aquelas pessoas que são muito amigas e às vezes a intimidade, né, faz com que acaba criando alguns conflitos e você precisa tomar uma decisão. E essa decisão inclui você se separar do seu grande amigo. E a Bíblia diz que Abraão deu a Ló o direito de escolher. E a primeira escolha que Ló fez foi baseado naquilo que ele via, aquilo que ele enxergava. Então, às vezes, nós somos traídos por aquilo que a gente olha e acha que é a melhor escolha. Ló olhou e viu a campina verdejante, pasto bonito. Vou abraçar. Já viu aquilo? Quem quer namorar com mulher feia aqui? A pastora já defendeu as mulheres. Vou falar para as mulheres: mulher, quem quer casar com homem feio? Fala, não existe homem feio. Por isso. Não existe mulher feia, né? Existe mulher que não conhece Jequiti, né, Zinho? Mas assim, nós somos traídos pelo nosso olhar, né? Pelo nosso olhar. Às vezes a mulher acha: nossa, que gato, mas arranha, né? É bravo, é preguiçoso, né? Mas não considera, porque acontece, ele desconsiderou todos os princípios que aprendeu com o tio. Então ele foi pela sua visão, só que o tio foi dirigido por Deus. Então ele não considerou que o tio era piedoso, não considerou que tudo que o tio fazia
em oração, mas tinha dentro dele o quê? O humanismo, né? Aqueles pontos principais do humanismo. Um ateísta, um evolutivo, um que acha que toda decisão vem por meio do homem, né? Eu tenho que fazer conforme o meu destino, eu tenho que ter governo sobre mim. A decisão dele foi isso, por aquilo que ele vê. Eu lembro que a minha avó sempre dizia, né? Filha, antes de você casar com um homem, vê como ele trata a sua família, sua mãe, seu filho. Hoje as meninas não estão nem aí, nem vê como é a relação familiar, porque você vai levar junto. Você vai levar junto. Não tem jeito, não. Ela é bonitinha, ela é parte boa da família. Mas tem o resto, vai junto. Já viu? Tem pior coisa que, graças a Deus, que eu não tinha cunhado, né? Porque eu só tinha as irmãs. Os cunhados são agregados como eu. A pior coisa que tem, irmão, você tem um cunhado folgado. Você tolera o cara por causa da namorada. O cara chega na sua casa, senta no seu sofá, pega o teu controle, quer assistir o programa dele. Já viu? Toma sua água gelada, não coloca de novo, deixa a garrafa vazia. É assim. Cunhado é terrível, irmão. Aí você vai... Olha, é o que você vai casar. Os que estão solteiros aí, ó, já olha tudo aí, irmão. Porque é assim. A sogra, irmão, que ama demais o filho. Quando você é casado, você tá cuidando de bem do meu filho? Meu Deus, eu tô achando ele tão abatido. Aí você vai visitar a sogra. Filho, tá passando fome, filho? Tá? Vem comer em casa, vem. Vem, o Mike come, Mike só come. Mas é assim. Ele fez a escolha baseada na sua visão e não olhou o que estava em volta. A segunda escolha que ele fez, que essa é a mais terrível de todas, a escolha de Ló convidou o pecado para dentro da casa dele. Já viu aquela escolha que você faz? Não vem para a igreja, fica assistindo o Faustão. E o filho está vendo. Mas fala, filho, vai para a igreja. Eu vou para a igreja, o senhor não vai. E as escolhas podem se tornar perigosas. Não vou entrar no assunto. Depois você vai, se quiser estudar, vai lá. Dê o texto de Jó. O pecado entrou na sua casa de tal maneira, irmãos, que ele entregou as suas filhas aos homens de Sodoma, que tinham desvio de comportamento. As filhas depois acabou seduzindo o próprio pai, por força das suas escolhas. As escolhas trouxeram o pecado para dentro de casa. Tudo começou porque ele deixou de fazer as suas escolhas em Deus. Então, quando você vai fazer escolha, irmão, faz em Deus. Amém? Terceiro, quero encerrar, senão não vou atrapalhar assim. A decisão de Ló trouxe tristeza para dentro da sua casa. E com isso, ele perdeu toda a sua descendência. A descendência de Ló não deu continuidade. Não tinha. Porque as suas escolhas foram terríveis, irmãos. Ao ponto do pecado entrar de tal forma, quando Deus revelou que ia destruir a cidade, e o seu tio intercedeu, mesmo tendo compaixão, falou, ele fez uma péssima escolha, mas salva o infeliz do meu sobrinho. E Deus, por misericórdia, falou, tá bom, eu vou destruir todos lá, mas vou salvar o teu sobrinho. Aí ele falou, não destrói a nação. Falei, tá bom, se tiver 10 justos lá, eu não destruo. Encontrou? Porque você se contaminou tanto com o pecado que não tem mais justiça em você. Por isso que a gente diz, irmãos, tome muito cuidado. Aquela historinha que você se converteu e vai salvar quem está lá onde você estava, é mais fácil você ficar do que trazer eles. Agora, se eles vierem até você, aí sim você é um solo fértil. Porque eles saíram. Porque você conseguiu tirar eles de lá, mas não tirou Sodoma e Gomorra de dentro dela. Tanto é que a mulher virou estátua de sal. Não consegue deixar passar.
consegue deixar o ambiente que você está. Você está sempre voltando. E o pecado, irmãos, te afasta de Deus. Não tem como você se aproximar de Deus numa vida de pecado. Não tem como. E as suas escolhas podem destruir a sua família. Ló perdeu a sua família por força da sua escolha. Amém? Todos os problemas de Ló foram resultados de fazer más escolhas sem Deus. Vamos colocar em pé. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você ama mais hoje? As coisas que o mundo te oferece ou Deus? Será que você ama Deus? Hã? Irmãos, nós poderíamos falar sobre muitos personagens da Bíblia que fizeram as suas escolhas. Eu citei algumas aqui que pode até fazer com que você repense hoje. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Caim escolheu oferecer um sacrifício inaceitável a Deus. Davi escolheu cometer o pecado de adultério com Betseba. Judas escolheu trair Jesus por 30 moedas de ouro. Pilatos escolheu permitir que Jesus fosse crucificado. Os judeus escolheram soltar Barrabás ao invés de Jesus. Eu quero só abrir um parênteses aqui entre Barrabás e Jesus. Por que o povo escolheu Barrabás? Barrabás, o seu primeiro nome era Jesus. Jesus Barrabás. Ele era um revolucionário. Era alguém que lutava a favor do povo contra os romanos. Então, diante dos olhos do povo, ele era muito mais interessante do que alguém que pregoava o amor. Não tem aquele que, o crente que gosta de justiça, já viu? Senhor, faz justiça. Senhor, mata aquela infeliz, Senhor. Já viu isso? Hã? Aquele crente diz assim: Senhor, tá vendo como eu estou sendo tão envergonhado, Pai? A minha vingança tem sabor de mel. É mais ou menos assim. Aí tem aquele que vem dizer assim: perdoa, ame. Mas ele me traiu, perdoa mesmo assim. Mas foi injusto, perdoa. Você não quer esse discurso, você quer justiça. Então, quando apresentaram os dois que tinham a mesma proposta, o povo disse: preferimos Barrabás do que Jesus. O que você prefere hoje? Hoje à noite nós assentamos à mesa. Quando Jesus morreu, ele morreu com um propósito de te salvar. Ele fez uma escolha. Ele foi até o fim. Porque quando ele se apresentou diante do Senhor, a sua oração foi: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Tem uma outra forma? Mas se não for, seja feita a tua vontade. Ele fez a sua escolha. Ele tomou o seu pecado sobre ele. Morreu a sua morte para que você tivesse vida nele. Você entende isso, irmãos? O preço da sua escolha condenou Jesus. O preço da sua escolha te separou da comunhão do Pai. E mesmo você
sendo quem você é, uma pessoa envolvida com o pecado, destituído da graça, da salvação. Ele tomou o seu lugar, morreu a sua morte, escolheu ir até o fim, para que você tomasse a vida dele, justificado, santificado. Aleluia. Porque você merece? Não. Porque ele te amou. E ele te deu o direito de sentar à mesa com ele. Por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, ele vem dizendo justamente isso. Olha, eu aprendi do Senhor. E também vos ensinei que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o cálice, tomou o pão, tendo dado graças. Irmão, só alguém cheio de amor pode se apresentar diante de Deus e agradecer que vai morrer, que vai sofrer, vai dizer: Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque eu fui fiel àquilo que o Senhor me confiou. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me confiou vidas e eu não desprezei nenhuma delas. Muito obrigado, Pai, porque eu vou morrer a morte deles, para que eles possam viver a minha vida em Ti. E ele partiu dizendo: este é o meu corpo que vai ser entregue por você. Irmão, você teria coragem de morrer por alguém? E não é um alguém que você ama, alguém que você não conhece, alguém que está condenado a viver separado de Deus eternamente. E eu falo aqui, irmãos, quem é pai, quem é mãe sabe. Você não entrega o filho nem para tomar uma injeção, quanto mais entregar para morrer. Eu lembro que eu ia com a pastora da injeção na Isabelle, ela ficava chorando lá fora e a Isabelle lá dentro, que tomou injeção. Imagina entregar, você vai morrer por quem? Essa cambada de perdido, pessoas desprezíveis, sem nenhum valor para uma sociedade. Ele morreu por você, morreu por mim e deu a você o direito de sentar com ele à mesa. Aleluia, aleluia. Por isso que Paulo, ele traz essa reflexão. Aí ele vai lá embaixo e diz assim: por essa razão existem muitos outros hoje doentes, enfermos e uns até que já morreram. Mas reflita. Depois de você ter avaliado a sua vida, depois venha, beba e coma. O que ele está dizendo? Não fique fora. Não fique fora do plano da salvação. Não fique fora. Reveja como você está vivendo a sua vida. Se arrependa. Muda o curso e vem fazer parte da salvação. Aleluia. Então nós vamos dar a você alguns minutos. Enquanto eles vão adorando, você ora ao Senhor. Se puder dobrar o seu joelho, você dobra. Se você não puder, fique sentado. Se também tem problema de ficar sentado, quer ficar em pé, fique em pé. Mas o que você não pode fazer é deixar de reavaliar. Faça a escolha hoje. Escolha hoje. Escolha hoje mudar de vida. Escolha hoje viver, mudar o curso da tua vida. Escolha hoje. Fala: Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero transformar a minha história. Eu quero fazer parte do plano da salvação. Porque é um engano, irmãos, pensar que todos vão desfrutar da salvação. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só vão
participar aqueles que são nascidos de novo, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que entenderam que o pecado separa ele de Deus. E as suas escolhas hoje vai definir o seu amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja teu santo nome. Santo, santo, santo és tu. Oh, Pai, pelo nome de Jesus, Pai, nós queremos te dar graça. Te apresentar, Pai, como símbolo do seu corpo ali, Pai, esse pão. Oh, Pai querido e Pai amado, Pai, símbolo esse, Pai, que o Senhor permitiu que ele fosse moído, dilacerado, Pai, e que nós fizéssemos esse memorial, Pai, para ali como o trigo, Pai, é moído para fazer o pão, ali o Senhor também foi moído. E nós temos como símbolo esse pão, Pai, para simbolizar esse memorial do teu corpo, Pai, a qual nós consagramos, Pai, diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este privilégio, Pai, de estarmos aqui, Senhor, na sua mesa, Pai,
Obrigado, Senhor, por este símbolo que é o suco de uva, que é o teu sangue, Pai. Vertido ali na cruz, Pai. Que ele venha nos purificar, nos santificar, Pai. E que nessa noite, Pai, seja, Pai, uma noite sobrenatural, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, transformados, Pai, pelo teu santo sangue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, e vão servir. Quem já pegou, se coloca de pé. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. A esperança nele. Aleluia. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia.
Paulo escreve no versículo 27 de 1 Coríntios 11: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é de forma indigna, irmão? É você desconsiderar aquilo que Jesus fez na cruz por você, vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida de pecado, desconsiderando esse momento. Aí Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de comer, depois de examinar, coma e beba. Porque o que come e bebe de forma indigna, come para a sua própria condenação, não discernindo o que está fazendo. Você é tão responsável por aquele que pregou o prego na cruz. Você é tão responsável por aquele que escolheu Barrabás. Você é tão responsável como aquele que chicoteou Jesus. Você é responsável pela morte dele. Por isso que uma vida de pecado te tira da comunhão. Então, para comer e beber, você deve examinar e fazer a sua escolha. Escolher hoje viver uma vida que te aproxima de Deus, não que te separe de Deus. E se você conhece essa verdade e fala: não vou comer para não ser condenado, eu quero te dizer que você já está, porque você está desconsiderando. Então você só tem uma chance: se arrepender e voltar. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo, ele está ao derredor procurando a quem possa tragar, porque ele não tem misericórdia por aqueles que eram de Jesus e escolheram dizer: até logo, Senhor. Amém, queridos? A gente tem uns aí que estão assim: Jesus, cuida de mim. Graças a Deus que Deus tem misericórdia e Ele te ama. Aleluia. Por isso que a morte dele deu a você o direito de morar no céu. Amém. Aleluia, Pai. Assim como Jesus se mostrou, Pai, se revelando a nós, sendo Deus, tomou a forma de servo. Senhor, Ele foi até o fim, Pai. A Tua palavra diz que os momentos que celebraram a Páscoa judaica, Ele disse: eu desejei esse momento. Ele desejou morrer a sua morte, a minha morte. Ele desejou te inserir no plano da remissão e da salvação. Obrigado, Senhor, porque pelo teu sacrifício na cruz, o Senhor nos deu o direito de assentar na sua mesa, comer do seu corpo, Senhor, que é a nossa fonte de alimento. Por isso que Ele se revelando, Senhor, no deserto, Ele disse: o homem tem muitas necessidades, mas a primeira necessidade é se alimentar de Deus, e o Senhor é a nossa fonte de alimento. Por isso, Pai, nós trazemos à memória o teu sacrifício e dizemos que o Senhor é nosso pão vivo que desceu do céu, o verbo que se fez carne. Senhor, é o nosso alimento, a nossa fonte, a nossa fonte que nos nutre, que nos salva, que nos limpa, que nos purifica, que nos salvou, que nos remiu, que nos santificou, que nos curou. Pai, por meio da sua morte, por meio da sua condenação, Pai, o Senhor levou consigo todas as nossas enfermidades, e o castigo que estava sobre nós foi levado, e o Senhor nos deu a sua paz. Paz essa, Senhor, que o mundo não nos dá. Pai, por isso nesta noite nós comemos do seu corpo, em nome de Jesus. Amém. Podeis comer. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. Senhor, por meio do teu sangue, Pai, o Senhor nos aliançou no meio da tua graça, da tua misericórdia. Não somos mais salvos pelas nossas obras,
Nós somos salvos pelo teu sacrifício, pelo teu amor, porque o Senhor nos marcou com teu sangue, e por nos marcar no teu sangue nos deu o direito de sermos transportados do inferno, Senhor, do império das trevas, da maldição, do pecado e da morte, e nos transportou para o reino do teu amor. O Senhor nos amou primeiro, mesmo, Senhor, sendo perdido, mesmo sendo pecador, mesmo sendo, Pai, um homem desviado da verdade. O Senhor nos amou, revelou o seu amor por meio do teu sangue e nos deu o direito de morar no céu. Por isso, Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos. Aleluia. Toca o cálice com o teu irmão. Digo, Wilson, por meio desse sacrifício, dessa aliança, nós vamos morar no céu. Aleluia. Aleluia. Vem aqui, Dani. Vou te perdoar. Vamos morar no céu. Aleluia. Vamos morar no céu. E chave para minha mão. Nós vamos morar no céu. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos marcar com teu sangue. Hoje somos propriedades do Senhor, remidos, lavados pelo teu sangue, purificado com teu sangue. Hoje, Senhor, pertencemos a ti e dizemos, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Podeis beber em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, de quem está. Aleluia, aleluia. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, há esperança. Amém. Existe um amanhã para você. Aleluia. O céu te espera. Aleluia. Bom, essa é a esperança. Amém. Por isso, se você não precisa temer, porque você sabe onde você vai passar a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aproveitar que você está em pé, eu quero orar pela